E este é o vídeo da campanha que foi lançado pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, Liga e Fundação do Desporto. Sintam-se em casa é o nome da iniciativa e é desta forma que queremos que Rodrigo Cavaleiro se sinta aqui também no Jornal do Centro. Para falar de desporto e boas práticas, outras nem por isso, é nosso convidado o Presidente da Autoridade, que foi criada há quase 3 anos. Obrigado, Rodrigo, bem-vindo ao Jornal do Centro, sinta-se em casa, como é óbvio. No final do ano passado foi lançada esta campanha, o Sinta-se em Casa, de forma a sensibilizarem-se os adeptos para o fair play desportivo. O que é que os clubes têm feito nesse sentido? Agradeço o vosso convite. Falando um pouco da campanha Sintam-se em Casa, ela surge de facto no final do ano passado, na jornada 12, em conjunto com a Liga Portugal e com a Fundação do Futebol, e para além da sensibilização dos adeptos para a necessidade de conviverem e de assistir aos espetáculos desportivos em fair play e de forma cordial com os adeptos adversários, eu diria que o principal objetivo da campanha é sensibilizar também os clubes para a necessidade de olhar para a hospitalidade e as condições de acolhimento dos adeptos como uma ferramenta essencial para contribuir para a segurança dos espetáculos desportivos. Ou seja, quando nos empenhamos em receber bem, quando nos preocupamos com a forma como acolhemos os adeptos também, e principalmente se calhar até os visitantes, para fazer com que estes se sintam estimados, bem-vindos e seguros, isso tem um impacto decisivo naquilo que é a segurança das operações e no decrescer de tensões e de rivalidades. E de facto estamos a falar de algo que está comprovado, é uma boa prática a nível europeu, e nós alertarmos e sensibilizarmos os clubes que devem fazer uso desta componente de hospitalidade, potenciá-la e preocuparem-se com a forma como acolhem os adeptos visitantes, tem um impacto direto nas operações. A campanha, como me referi, iniciou-se na jornada 12, tem sido uma campanha, diria eu, de persistência, não de um momento. Teve um momento alto na Final Four da Allianz Cup, a Taça da Liga, que teve lugar em Leiria. Exatamente, esteve presente o Académico Viseu, juntamente com Arouca, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube Portugal. Estes clubes foram convidados a convidar uma família, e proporcionamos em cada uma das meias finais um convívio entre essas duas famílias indicadas por cada um dos clubes que assistiram a essa meia final num camarote onde tiveram atividades que fizeram em conjunto, e tiveram a oportunidade de ver o jogo lado a lado e verificou-se ali inclusivamente algumas amizades que depois acabaram por nascer pelo facto de se ter levado a cabo esta iniciativa entre adeptos de clubes que estavam ali diferentes e a conviver de forma bastante salutar. Portanto, o objetivo foi muito positivo, aquilo que verificámos. Essa foi a grande festa da Taça. A Taça já é por si uma grande festa e este foi mais um condimento, digamos assim, mais um ingrediente para essa grande festa. E depois os clubes já estão atentos a isto e começam a criar também eles iniciativas nesse sentido? Depois desta iniciativa na Final Four da Allianz Cup, fizemos então um convite para que os clubes, primeiros 4 que estiveram presentes nestas meias finais, fazerem os próprios iniciativas e depois alargando esse convite aos restantes clubes das competições profissionais. Porquê as competições profissionais? Porque, sendo as mais mediatizadas, são também aquelas que têm mais visibilidade e que poderão influenciar todo o panorama desportivo nacional para que esta componente de hospitalidade alastre também a outras competições, a outras modalidades. Temos já um vídeo elaborado face a uma iniciativa que foi feita pelo Sporting Clube Portugal, que também desenvolveu uma iniciativa no jogo que teve em casa com o Estoril, e esperamos que muitas outras se venham a seguir. Portanto, estamos a falar de algo também relativamente recente, mas que vai persistir no tempo e teremos outras iniciativas no futuro ligadas a esta campanha, e o próximo passo está também no alargamento desta campanha a outras federações desportivas, trabalho que estamos já neste momento a desenvolver para que haja outras federações então a associarem-se a esta mesma campanha. Sim, porque a violência não é só no futebol, não é? Quando se fala de violência, de xenofobia, de racismo, lembramos-nos sempre só de futebol, mas é uma coisa que é transversal a várias modalidades. Isto porquê? Porque e esta campanha se calhar também vem neste sentido, pergunto-se, porque há uma generalização do conceito de competição-conflito, não é? E este sinta-se em casa mesmo para acabar com este conceito, porque é sempre aquela adversidade, não é?
digamos que é mais um condimento, é mais uma ferramenta que temos ao dispor, que sozinha não vai resolver todos os problemas, mas que se junta à fórmula que estamos a tentar implementar, seguindo aquilo que são as boas práticas internacionais e o modelo europeu de segurança dos espetáculos esportivos, que assenta os seus em 3 grandes princípios: a parte mais das condições infraestruturais de segurança, a componente safety, a componente de segurança mais numa perspectiva de redução dos fenómenos de violência e os incidentes que resultam dos comportamentos dos adeptos, e depois a componente da hospitalidade, em que o grande laboratório que serviu de base a que ficasse comprovada a importância desta componente foi precisamente o Euro 2004, e que saltou desse Euro 2004 organizado por Portugal e a forma como tão bem recebemos os adeptos, associado a uma correta exclusão dos adeptos de risco, impedindo-se a vinda de adeptos que tinham já interdições de acesso a recinto esportivo aplicadas. Mas com esta componente de hospitalidade basta pensarmos que estamos a tentar trazer a maioria dos adeptos para o lado da solução e tratá-los como merecem e como aquilo que são adeptos que vão aos espetáculos esportivos para usufruírem desses mesmos espetáculos de forma saudável, um momento festivo, e portanto não vão participar nestes espetáculos para ter atos de violência, vão sim para se divertirem, e é dessa forma que os devemos tratar. Mas às vezes não são os próprios agentes desportivos que criam este conflito, esta adversidade, esta competição naquilo que dizem, naquilo que fazem, nas conferências de imprensa. Não deveria começar, aliás, a campanha não deveria começar precisamente por aí? Esta componente da hospitalidade aborda diferentes áreas e é comum, é transversal a diferentes partes daquilo que é toda uma operação para um jogo, de segurança para um jogo. A componente da comunicação é muitíssimo importante. De facto, nós verificamos que muitas vezes o escalar da tensão e do conflito, e pensando nas competições profissionais, quando estamos perante derbys ou clássicos que já de si com maior tensão e com maiores rivalidades implícitas, há de facto questões relacionadas com a comunicação que podem inflamar aquilo que vai ser o próprio dia de jogo, e às vezes começa uma semana antes ou até mais. Às vezes um episódio pode contaminar tudo aquilo que vai ser depois a operação de segurança em dia de jogo. Essa é uma componente. A responsabilidade dos agentes esportivos, dos dirigentes, mas também dos atletas, é absolutamente essencial para a mensagem que passa, para a legitimação que os adeptos muitas vezes sentem em ser os intérpretes dessa forma de estar dos seus dirigentes, dos atletas, dos treinadores. Portanto, a responsabilização desses atos e os dirigentes e demais agentes esportivos estarem despertos na influência que têm perante as massas é absolutamente essencial, sim. Mas depois os atos que são levados a cabo também no próprio dia de jogo, também é importante. A comunicação que é tida para os adeptos, também do ponto de vista informativo, saber informá-los onde se devem dirigir, a que horas abrem as portas, que artigos são permitidos ou são proibidos. Tudo isto evita descontentamento. Quer dizer, em qualquer serviço, até quando vamos a um cinema, gostamos de ser bem atendidos, não gostamos de estar em filas, gostamos de sofrer o mínimo de constrangimentos possível, não estar muito tempo a aguardar nas filas. Se o jogo já começou, nós queremos estar lá dentro a ver o jogo, não queremos estar cá fora ainda à espera das revistas de segurança. Portanto, tudo isto tem impacto no estado de espírito de uma pessoa. Quanto melhor nós tratarmos todas estas questões e melhor a pessoa se sinta servida e portanto, tratada com respeito e desta forma de bom acolhimento, melhor a pessoa também vai responder com o seu comportamento. Só por si isto não vai evitar tudo, obviamente que não, mas tem um impacto muito forte, e é isso que temos de ter noção. Eu vou aqui recordar umas palavras que disse em 2021, falou aqui na legitimação e nesses comportamentos, o que é que se deve e não se deve fazer, como é que se deve a segurança e por aí fora, que dizia na altura, e, portanto, a autoridade criou-se em 2019, mas apanhamos ali aquele tempo da pandemia, não é? Porque não havia grandes conflitos, portanto aqui não precisávamos de campanha, e em 2021 dizia que se estava a reverter o sentido da impunidade. Já é um facto? Ainda não. Não, é um caminho que temos para desenvolver.
Estamos a falar de um período onde as pessoas aí sim sentiam-se mesmo em casa, até confinadas, confinadas em período de pandemia. Mas, de facto, estamos a trabalhar nesse sentido. E quando falamos na componente sancionatória, que foi aquela com que maior urgência a autoridade começou a trabalhar, mas estamos a falar sempre de um plano de intervenção faseado e com diferentes áreas, o sancionamento de comportamentos de risco e de infrações era uma componente essencial, porque até então apontava-se muito o dedo àquilo que é o sentimento de impunidade de quem realmente tem este tipo de comportamentos perfeitamente lesivos dos espetáculos esportivos e depois não sente nenhuma consequência. E quanto a isso, eu recordo que continua a existir, tal como em 2021, 3 vias de sancionamento: a componente judicial quando estão em causa crimes, os tribunais; a componente contraordenacional, e fazendo aqui o paralelismo com as contraordenações de trânsito, em que é uma autoridade administrativa, no caso a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que intervém. No caso das infrações em espetáculos esportivos, é a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto que aplica essas sanções, e depois temos a componente disciplinar dos clubes. Portanto, aquilo que se verificava era um déficit de aplicabilidade da lei, e também de punições relativamente a estas infrações. Ora, na componente contraordenacional, que é nessa que a autoridade intervém... A autoridade é uma espécie de tribunal aqui, não é? Estamos a falar de uma entidade, uma autoridade administrativa, que aplica as tais coimas e sanções acessórias, as interdições de acesso a recinto desportivo quando estão em causa contraordenações. Os tribunais têm intervenção quando é crime, e, portanto, há que fazer esta distinção. As formas de comportamento ilícito mais gravosas são crime. Quando há dano para danos materiais, dano humano... Quando falamos de agressões físicas propriamente ditas, é crime público. Em espetáculo esportivo é crime público, compete aos tribunais esse tipo de intervenção. A autoridade tem outro tipo de infrações, por exemplo, arremesso de objetos quando não põe em causa a vida ou a integridade física, a utilização de pirotecnia neste momento, falta ao dever de moderação, correção e respeito, também é alguém que nós intervimos. Portanto, há uma série de infrações onde intervém a autoridade. E até a nossa chegada, de facto, o número de sanções aplicadas era muitíssimo reduzido, e interdições de acesso a recinto esportivo. Neste tempo, e mesmo com o período de pandemia, nós temos mais de 2.000 decisões já com efeitos práticos, já não há defesa possível, portanto já produziram efeitos, e mais de 700 interdições de acesso a recinto esportivo aplicado, o que é completamente, é um cenário completamente novo face ao que até então se vivia. Eu tinha aqui um número que é um bocadinho mais baixo, mas também só se refere à época 2021-22, que são 335 número de adeptos impedidos de entrar em recintos desportivos. Só a época 2021-2022, que foi um recorde, pelo que eu me apercebi. Este número aumentou, e já respondeu mais ou menos, aumentou o número porquê? Porque houve uma atuação, uma fiscalização mais apertada. O trabalho da autoridade foi precisamente esse, não é? Sim, o regime jurídico já existe e ainda é a Lei 39 de 2009. E eu posso-vos dizer que, por exemplo, entre 2010 e 2017 havia cerca de 30 interdições de acesso a recinto esportivo aplicadas pela autoridade administrativa competente de então. Desde o surgimento da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, esses números dispararam neste curto espaço de tempo para mais de 700. Portanto, isto diz bem a diferença de aplicação, de intervenção só neste campo específico. Mas há muito mais do que isso. Por exemplo, quando falamos em competições amadoras ou até de escalões de formação, da aplicação de sanções em processo sumaríssimo, onde, e vamos imaginar, e para se perceber o impacto sancionatório nesse tal revertimento do sentimento de impunidade, ou reversão, melhor dizendo, do sentimento de impunidade. Há de facto aqui um comportamento incorreto. As forças de segurança presentes avisam uma vez, avisam duas: olha, vou ter que levantar um auto por aquilo que está a fazer, já foi alertado para parar com esse tipo de comportamento. O processo chega até nós num curto espaço de tempo, com aquilo que tem sido também... Via autoridades, não é? PSP ou GNR, na maior parte dos casos. E na semana seguinte a pessoa recebe, nos casos onde é possível aplicar processo sumaríssimo, a respectiva nota de acusação de culpa para fazer o pagamento da coima, da sanção aplicável à contraordenação que cometeu. Ora, quando falamos de espetáculos esportivos, de escalões amadores,
com poucas dezenas de adeptos presentes no público, facilmente a mensagem se espalha entre os demais que isto está a acontecer. Portanto, isto vai tendo impacto, ainda que estejamos a falar de um contexto, de um número de espetáculos esportivos muito elevado todos os fins de semana, mas pouco e localmente a mensagem vai passando. Depois, a publicitação de sanções que fazemos na nossa página, a forma como estamos a comunicar essas sanções e a transparência que pretendemos também que seja aqui uma pedra basilar da forma como atuamos, também ajuda a esta prevenção geral que resulta da aplicação de sanções, ou seja, que as pessoas comecem a ter percepção que estão sujeitas a consequências e que isto não é um vocabulário, não é uma forma de estar. Sinta-se em casa, mas não há vontadinha. Não há vontadinha. Exatamente. Quais são as maiores infrações? E aproveitava também para perguntar se são diferentes, por exemplo, os jogos das distritais dos jogos profissionais. Falamos aqui de dois contextos muitíssimo diferentes e com soluções ou com chaves para a resolução também com algumas diferenças. Há pouco referiu-se que a violência no desporto é algo que também acontece noutras modalidades e não só no futebol, mas na realidade, quando falamos dos registros, dos incidentes registados, também sempre muito associado aos espetáculos que têm presença de forças de segurança, porque é nesses casos que temos mais registros, a verdade é que o futebol domina. Quando falamos do peso percentual de infrações no futebol, é de facto a modalidade que tem mais infrações registadas. Quando falamos das competições profissionais, e onde onde se verifica mais a intervenção de grupos organizados de adeptos, até por aquilo que é a repetição desse tipo de incidente, sem dúvida nenhuma que o que tem maior peso é a utilização de pirotecnia. Ou seja, cada deflagração de um artefacto pirotécnico, cada pessoa apanhada na posse de pirotecnia representa um incidente. Portanto, num jogo podemos ter, se há 5 petardos rebentados, se há 3 tochas, se há 2 potes de fumo, tudo isto soma e corresponde ao mesmo número de incidentes. Portanto, não é de estranhar que também depois nos nossos registros esta seja a infração mais verificada. Quando falamos depois nas competições amadoras, já estamos a falar de uma infração que já acontece de forma muito mais reduzida, não há muito essa prática, felizmente, pelo perigo que ela representa, felizmente, mas há outro tipo de infrações, essencialmente esta falta para com o dever de moderação, correção e respeito, que muitas vezes está traduzido naquele tipo de linguagem que muita gente acha que é o normal dos jogos de futebol, mas não é. Quando chamamos nomes ao árbitro ou quando ofendemos e ameaçamos os agentes desportivos, não faz parte, não? E depois facilmente daí pode escalar para violência física e é isso que se pretende travar quando se atua perante este tipo de infração, mas temos também situações de incitamento e atos de violência e depois o artigo que refere a esta infração tem diversos comportamentos que aqui cabem. Fala de violência, intolerância, racismo, xenofobia. Portanto, está tudo. Ultimamente tem havido, ou pelo menos são conhecidos mais casos de xenofobia e racismo. E a começar logo nas camadas jovens, frases que se ouvem e agora os próprios jogadores ou os agentes desportivos já tomam uma atitude. Isto é a globalização deste problema, não é? Também no desporto. Tal como a subida geral de números de incidentes que possamos vir a assistir nos próximos anos, fruto do trabalho de maior mapeamento de incidentes que a autoridade tem vindo a fazer, porque a verdade é que toda a gente falava, isto parece que está sempre a aumentar a violência, mas a base factual era muito, muito curta, não havia dados consistentes. Aquilo que temos vindo, até com o lançamento do relatório de análise da violência associada ao desporto, em conjunto com o Ponto Nacional de Informações sobre Futebol, e que já vai na sua terceira, quarta edição, estamos a começar a ter dados fiáveis e à medida que trabalhamos também na sensibilização dos agentes esportivos, dos gestores de segurança, das forças de segurança, cada vez o número de reporte de incidentes é maior. Isto é quase como dizermos que no século XIX não existia violência doméstica e hoje em dia os números parece cada vez crescem mais. Portanto, o que reflete, não só no maior número nos outros casos de incidentes, mas também racismo, xenofobia e intolerância, reflete sobretudo também uma maior sensibilização, uma maior atenção para quando estas coisas acontecem e maior reporte. As pessoas estão mais sensíveis a isso, estão mais atentas.
felizmente cada vez são mais intolerantes para com estes atos de intolerância, e reportam, e os números chegam-nos e são registados, e por isso cada vez mais isto também é alvo de atenção da comunicação social e de forma geral mostra que a sociedade está mais desperta para esta problemática. Não necessariamente que é um problema cada vez está maior. Não quer dizer que não seja, mas também não quer dizer que seja. Portanto, para já é isso. O factual é que há mais, vê-se mais, porque há mais denúncia, há mais fiscalização, há mais isso mais. Que se consegue. Falou há pouco nos clubes organizados, adeptos organizados. É a favor da organização de adeptos em claques com responsabilidade junto dos agentes desportivos ou dos donos dos diferentes clubes? Quando falamos de um grupo de adeptos que se junta para apoiar o seu clube, ora, em princípio, isto só é algo sempre positivo para o espetáculo, em termos da visibilidade, da cor, do colorido, mas também do som, do que isto acrescenta para a emoção do espetáculo desportivo. Agora, sabemos que, infelizmente, o crescimento de determinados grupos sem determinados mecanismos de responsabilização desses grupos faz com que esses grupos, também pelo movimento, pelos apoios que lhes são atribuídos, pelo acesso a determinado tipo de financiamento ou de condições que permitem depois o financiamento, leva a que por vezes sejam também atrativos para outros, para determinadas pessoas e também subgrupos menos bem intencionados para acederem ao poder que aquilo de certa forma lhes confere. E quando falamos de grupos organizados de adeptos que chegam que têm largas centenas de adeptos, estamos a falar de grupos já muito numerosos e que movimentam aqui muita coisa. Portanto, há que responsabilizar, é algo que deve ser permitida a sua existência, claro que sim, é benéfico para o espetáculo sim, mas há que responsabilizar e há que atuar aqui naquilo que é a regulação da relação entre promotor de espetáculo esportivo, clube, e grupo organizado de adeptos, naquilo que é uma carta, um protocolo de deveres e direitos. Ou seja, o clube não pode, quando apoia, quando dá determinadas condições, quando promove e permite que o grupo cresça, porque o grupo cresce porque tem essas condições, porque senão ninguém teria vantagens em aderir a esse mesmo grupo. Depois não se pode quando lhe dá oxigênio, não se pode desresponsabilizar daquilo que são os seus comportamentos. Aliás, deve intervir numa primeira linha de responsabilização, de verificação desses comportamentos e exigindo sempre aquilo que é também uma autorregulação dos grupos para que não ponha em causa depois comportamentos que possam surgir no âmbito desses mesmos grupos. Há bons exemplos, por esse mundo fora, de claques e clubes que sabem, que caminham lado a lado e que têm esse protocolo ou essa situação de direitos e deveres. Deve-se olhar para esses bons exemplos. Tem assim algum que se lembre que poderia ser um modelo a adaptar aqui em Portugal, por exemplo? Temos bons exemplos de relacionamento também em Portugal. Infelizmente há vários clubes e grupos organizados de adeptos que no momento de registro perante a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto têm dado demonstração... Tenho ideia que só estão 27. Sim, os números são ainda reduzidos para aquilo que é o panorama nacional. Mas há grupos e clubes que têm demonstrado de facto já algumas boas práticas. No estrangeiro também é possível verificar algumas. Eu poderia falar, por exemplo, do fan coaching, que é uma atividade quase de treinar os adeptos a estarem, ou pelo menos formar os adeptos para estarem em ambiente de grupo organizado de adeptos de forma positiva, haver essa responsabilização, haver o alertar para aquilo que são os comportamentos mais desejados e aquilo que são os comportamentos menos desejados. Depois tem que haver um reflexo também na torneira dos apoios. O coaching. Fan coaching existe, é essencial, é mais popular no norte da Europa, nos países nórdicos, Alemanha também se verifica, mas temos também casos em Portugal onde se verifica uma autorregulação muito forte dos grupos. Estou-me a lembrar, por exemplo, no caso de uma torcida verde, onde o objetivo não deixa de ser e está bem focado naquilo que é o apoio incondicional ao clube, mas também assumindo ali uma carta de princípios e de responsabilidades que deve ser transversal a todos os elementos que integram esse mesmo grupo,
sob pena do adepto individual que não cumpra com esses preceitos poder ser expulso do próprio grupo, porque põe em causa a credibilidade do próprio grupo. E claro, por si só também o grupo, na relação com o clube, também tem que ter tem que assumir essa responsabilidade e tem que primar porque os seus adeptos também contribuam de forma positiva para o espetáculo esportivo. E os árbitros? A autoridade tem alguma autoridade sobre árbitros? Não. Não, aí falamos de... Mas, por exemplo, quando um dirigente de um clube tem um comportamento violento perante um árbitro, a autoridade tem que intervir nessa situação. Pode passar uma contraordenação ou alguma disciplina? Os ilícitos que estão previstos, seja sob a forma de crime, seja sob a forma de contraordenação, são aplicáveis a todos. Sejam eles árbitros, dirigentes, agentes esportivos. Depois, o que existe muitas vezes é um agravamento da sanção aplicada se verificar que o arguido, que a pessoa que infringiu, tinha responsabilidades acrescidas. Ou seja, há um agravamento previsto para agentes desportivos, onde se inclui os dirigentes, e seja árbitro, se for um árbitro de futebol a ter um comportamento que é proibido a um adepto comum, mas que também é proibido a ele, vai ter uma sanção agravada também. Já tivemos alguma situação? Já tivemos situações de punições de dirigentes desportivos, de presidentes de clube, inclusivamente. Já houve uma interdição de acesso a recinto esportivo aplicada a um presidente de clube, precisamente por comportamentos incorretos, onde a autoridade foi chamada a intervir. Portanto, isso verifica-se. Não... E estes fenómenos de violência, agora fora do futebol? Temos futsal, temos hóquei, temos uma infinidade de modalidades. Quais são os maiores problemas? Aqui a gente já sabe que no futebol sabemos que é os adeptos, é a competição, mas nos outros falou-se há pouco tempo, veio ao lume esta questão do assédio feminino. É um campo onde a autoridade também pode e deve agir? Do ponto de vista preventivo e em trabalho que temos com outras instituições, também, mas quando falamos desse campo mais sancionatório do nosso mandato, que é o regime jurídico da segurança dos espetáculos esportivos e do combate à xenofobia, intolerância e racismo, xenofobia, racismo e intolerância, não está prevista essa infração concreta, não está prevista neste regime jurídico. Portanto, estamos a falar de legislação avulsa. Claro que a autoridade, pela intervenção que tem, poderá sempre contribuir também de alguma forma, mas não estamos a falar daquilo que é a nossa missão primordial. Estamos a falar de uma infração ou de um comportamento ilícito que acaba por ser transversal a toda a sociedade também e que merece atuação independentemente de serem espetáculos esportivos. Mas pode agir na prevenção, ou não é? Na componente mais preventiva, como já temos feito também noutras temáticas, questões de inclusão para pessoas com incapacidades físicas, etc. Também temos tido intervenções. Tivemos agora recentemente este episódio da maratona que proibiu a participação de pessoas em cadeira de rodas. Este é o tipo de fenómenos que a autoridade pode e deve combater na sua vertente da prevenção, não é? Sim, nós estamos a trabalhar com o Comitê Paralímpico e com um grupo de trabalho nem propósito onde está a Liga Portugal, mas também as federações com as principais modalidades de pavilhão. Estamos a falar do handball, do voleibol, do basquetebol, do futsal e do hóquei, patins. Onde se está a trabalhar, por exemplo, aquilo que são condicionantes o que se pretende vir a desenvolver um guia com condições específicas para aumentar a inclusão e o acesso, seja de atletas, seja de adeptos, com determinadas incapacidades físicas. E portanto essa é uma componente onde temos vindo a atuar nessa vertente mais preventiva. Imaginemos o que é, por exemplo, podermos vir a alcançar um ranking de hospitalidade, mas também de recintos inclusivos, com a participação de todos estes atores, onde esta componente seja promovida, seja capacitada, para que de facto os espetáculos esportivos e os recintos e tudo aquilo que são as práticas dos agentes esportivos facilitem e tragam cada vez mais pessoas, independentemente das limitações que possam ter, mas têm todo o direito também em participar nesses espetáculos esportivos e assistir como qualquer outra pessoa. Sim, porque o desporto não é só feito de maus exemplos, né? Nós estamos aqui a falar de maus exemplos, mas o desporto tem muitos bons exemplos do que é a inclusão também. E esses bons exemplos começam também
por exemplo, nos clubes da terra, onde as crianças vão conviver, começam-se a ser dados outros valores, não é? E convém que esses valores se mantenham. Eu lembro-me que em outubro o secretário de Estado falou na criação de um gestor de segurança para clubes que não competem nas ligas profissionais. O projeto está a avançar? Temos em curso, neste momento, dois projetos de formação e capacitação muitíssimo importantes. Um está prestes a ser lançado e resulta também daquilo que tem sido um trabalho de colaboração que temos tido com diversas entidades internacionais. Neste caso, refiro-me em concreto ao Conselho da Europa, um curso sobre segurança, proteção e serviço, ou hospitalidade, que já está disponível em língua inglesa e que a autoridade tem vindo a trabalhar nos últimos meses no sentido de adaptá-lo totalmente para português. Estamos a falar da tradução, mas não só, da adaptação ao contexto nacional, e estamos prestes a fazer o lançamento do curso e do vídeo também promocional. Ou seja, aquilo que nós pretendemos é que o máximo de pessoas possa frequentar esse curso online, gratuito, totalmente gratuito, em língua portuguesa, com todo o catálogo de boas práticas nestes 3 grandes pilares que referi, Safety, Security e Service, e que vai ajudar a capacitar muito, a melhorar aquilo que é o trabalho desenvolvido e a sensibilização dos gestores de segurança para estas áreas, mas não só, também as próprias forças de segurança, os assistentes de recinto esportivo. Este é um dos projetos e o vídeo está neste momento em fase para lançamento e o vídeo promocional do curso está neste momento em fase de final, com a colaboração da Federação Portuguesa de Futebol e do Canal 11. Posso dizer que conta com 2 internacionais portugueses, a Jéssica da seleção feminina e o Ruben Dias da seleção masculina, que serão ali duas figuras importantes também na divulgação do curso e que vai ter um impacto muitíssimo importante nessa mesma capacitação dos gestores de segurança. O outro é um curso de gestores de segurança que está previsto, que falta ainda regulamentar, mas terá depois a sua previsão, essa regulamentação em portaria a ser lançada, e no qual nós estamos já a trabalhar os conteúdos em conjunto com as forças de segurança. Vai ter uma componente também online para facilitar, porque estamos a falar, quando falamos de gestores de segurança que trabalham em competições amadoras, temos de ter noção que muitos deles fazem aquilo quase por carolice, têm as suas próprias profissões e carreiras e depois ao fim de semana ou já fora de horas muitas vezes estão a trabalhar com voluntarismo em prol do desporto nacional e portanto temos de também tentar ir ao encontro destas limitações e necessidades e dar-lhes uma oferta formativa que se adapte. Este curso está, portanto, como eu referi, estamos a desenvolver os conteúdos, vai demorar mais algum tempo a estar lançado, depende ainda também da própria portaria que tem que sair, mas estamos a trabalhar ativamente, não só com as forças de segurança, mas também com a Proteção Civil, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com o INEM. Tem também aqui uma componente importante neste curso. E por fim, as dezenas de ações de sensibilização que temos levado a cabo, ainda no final deste mês, vamos ter uma na Associação de Futebol do Porto, que é só a Associação de Futebol que mais espetáculos desportivos organiza por ano, em conjunto com PSP, GNR, Ministério Público, também no sentido de capacitar, de sensibilizar os gestores de segurança e agentes desportivos para o importante papel que também têm. No fundo, é fazer com que toda esta malha do desporto nacional se alinhe em torno de objetivos comuns e que cada um faça a sua parte, porque não seria uma autoridade sozinha a mudar todo o panorama, nem essas entidades só por si conseguirem também fazê-lo. Portanto, temos de trabalhar todos em conjunto em prol desse mesmo propósito. Falei da ação que vamos ter na Associação de Futebol do Porto, mas temos tido ações de sensibilização com as forças de segurança, temos tido ações de sensibilização, falou há pouco de arbitragem, estivemos na conferência anual ou no congresso anual de árbitros de futebol, também com uma ação de sensibilização. Já tivemos aqui, por exemplo, com a Associação de Futebol de Viseu e com muitas outras associações ou federações a nível nacional. A autoridade é recente, tem quase 3 anos. O facto de estar em Viseu cria constrangimentos à ação da autoridade? Tem vantagens e tem desvantagens. Eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer que um balanço geral é francamente positivo.
Ou seja, para mim tem mais vantagens do que desvantagens. Temos tido aqui um contexto de atuação que torna-se muito mais pacato e tranquilo para estarmos a trabalhar longe de determinadas pressões, mais protegidos de toda essa turbulência que a emotividade dos espetáculos esportivos traz, e também isso reflete-se na tranquilidade com que a equipa consegue trabalhar. Depois o próprio comprometimento com o serviço, com a missão, com a casa que estamos a construir, porque é um projeto que para nós é um bebé. Portanto, como se referiu, abrimos portas em julho de 2019, e eu acho que acaba por ser uma experiência, quando se fala da necessidade de desconcentração administrativa do Estado, e depois de pensarmos em alguns exemplos ou algumas tentativas de levar alguns organismos nacionais para fora da capital que correram menos bem. No nosso caso, estávamos a falar da criação de raiz de uma autoridade nacional, portanto, nada como experimentar fazer já essa criação fora do ambiente da capital, e lá está. Também capacitar aqui a região, dar-lhe aqui mais um elemento que pode trazer mais valia para crescimento, para valorização, e nós sentimos essa responsabilidade neste momento, para além das equipas que temos em Porto e Coimbra, que posso dizer resultou um pouco também de algumas limitações, de facto, num universo que se torna mais limitado para recrutamento de recursos humanos, mas que ainda assim é um universo de muita qualidade. Temos entre nós, entre os nossos quadros, juristas, engenheiros civis, temos uma arquiteta, portanto temos aqui algumas componentes muito específicas que trazem muito valor para o trabalho que desenvolvemos, e encontramos tudo aqui em Viseu. Mas quando falamos de necessitar de alargar os quadros e de uma maior oferta ainda, tivemos necessidade de alargamento a outras cidades. O mapa pessoal da autoridade neste momento está com 30 pessoas, e estamos, para se perceber também o impacto em termos de emprego público na região, falamos de 25, mas com uma perspectiva, obviamente, de crescimento, por aquilo que é também a perspectiva de alargamento de competências, que está em cima da mesa, até com recentes alterações. Estamos a falar eu não entrei muito por aí em termos de explicação, mas falei já da componente Safety Security Service. Quando falamos da componente Safety, ou a segurança na componente mais infraestrutural, nós temos vindo a desenvolver muitas visitas, mais do ponto de vista consultivo e de acompanhamento, até com a Liga Portugal, com outros organizadores de competições desportivas também, a estádios, a pavilhões. Há uma componente, nós temos neste momento uma competência a nível do registro de regulamentos de segurança, mas no alinhamento da legislação nacional com as boas práticas internacionais e com a Convenção do Conselho da Europa, que Portugal ratificou e se comprometeu a cumprir, está em cima da mesa, ou estará em cima da mesa, alterações legislativas que poderão trazer um acréscimo de competências também, e eu sublinharia, entre outras, nesta área de safety, na componente mais de acompanhamento dos recintos esportivos, da verificação das condições de segurança dos recintos, e eu acredito que isso vai traduzir-se também... mais fiscalização. Vai traduzir-se em mais equipas de terreno, e num acréscimo de recursos humanos. Portanto, a nossa perspectiva é de facto que haja esse alargamento, e que isso tenha também impacto na região. Tudo para que a nossa casa seja segura. A nossa casa seja segura. Porque nós tantas vezes focamos nos aspectos de violência, mas se analisarmos os incidentes que mais impacto tiveram ao longo da história e que resultaram em maior número de mortos, e tivemos alguns, infelizmente, no ano passado, na Indonésia, na América do Sul também, a maioria dos casos resulta do cruzamento destas duas componentes. Quando a violência tem aqui um fator de início dos problemas, mas depois, quando se junta a isso, falta das condições de segurança. É aí que se dão os grandes desastres de massas. Sim. Porque se falarmos de violência pura e dura, em Portugal o que tivemos, recordo-me o caso se calhar mais recente, que resultou em morte, o adepto Marco Ficini, da Fiorentina, em vésperas de um derby da capital. Morreu uma pessoa, que é sempre de lamentar, mas felizmente não temos tido casos com dezenas ou centenas de mortos, como já se verificou
noutros países, onde isso não resultou do exercício de violência, resultou sim de esmagamentos, da falta de condições de segurança e até infraestruturais para o número de adeptos que estavam a assistir ao espetáculo esportivo, sobrelotação dos recintos esportivos. Portanto, é absolutamente crucial nós também aí garantirmos que Portugal está a cumprir tudo aquilo que são as normas e as boas práticas mais recentes nessa matéria para evitar tragédias. Muito bem, portanto a autoridade está com muito trabalho pela frente, isto quer dizer que vamos ter aqui autoridade por muito mais anos e em Viseu assim esperemos. Obrigado, Rodrigo Cavaleiro, por ter estado connosco no Jornal do Centro. Muito obrigado.